nono ano, aqui estamos em dois momentos. Primeiro momento, nós vamos corrigir as atividades do dia 21. E segundo momento, nós vamos começar a falar sobre os anos 60, né? Destacando o tema crise e rebeldia. Vamos primeiro à correção das atividades. Eu pedi para vocês pesquisarem o significado das siglas do Conselho Nacional Social da ONU, a Unesco. O que vem a ser a Unesco? Organização das Nações Unidas para Educação, Cultura e Ciência. Ciências e Cultura, desculpa. Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A Unesco, ela se localiza em Paris, né, na França. Ela foi fundada em 1945 e tem por finalidade garantir a paz por meio da cooperação intelectual entre as nações. A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, sem fins lucrativos. Ela tem como objetivo liderar esforços para acabar com a fome e combater a pobreza. Ela fica em Roma, na Itália. Foi criada em 1945. A Unicef Brasil. Ela garante os direitos e o bem-estar de cada criança. Trabalha com pessoas reconhecidas publicamente e que sejam comprometidas com o bem-estar da criança e do adolescente para promover sua missão. A OMS, Organização Mundial da Saúde, fundada em 1948, subordinada à Organização das Nações Unidas. A sede é em Genebra. Bom, depois eu pedi para vocês falarem sobre o Plano Marshall. Foi o primeiro plano dos Estados Unidos para reconstruir os países que foram aliados da Europa quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Ele foi uma continuação da doutrina Truman. O objetivo desse plano, ele tinha como finalidade ajudar aqueles países que estavam arrasados depois da guerra, ajudá-los a se reerguer após a guerra. Ele foi pensado para amenizar a crise socioeconômica do pós-guerra e levou um alívio financeiro às economias que estavam em falência, entre elas a da Inglaterra, da França, da Itália e da Alemanha Ocidental. Então vamos ao nosso assunto de hoje. Os anos 1960. Foi marcado com crises e rebeldia, principalmente dos jovens, né? Nós já tivemos oportunidade de conversar isso em sala, antes da pandemia. O que originou essa rebeldia? Vocês se lembram que eu falei com vocês sobre os anos rebeldes que aconteceram? E nós falamos que nessa época surgiram os movimentos sociais, os movimentos artísticos. Por exemplo, surgiu o movimento hippie, o movimento feminista, né, marcado pelos direitos civis. Também houve o crescimento do estilo musical, como rock and roll. Aí surgiram os Beatles, que pregavam a paz, o amor e a paz. Mas esses jovens, não foi fácil para eles, dessa época, continuar os seus movimentos, porque eles eram mal vistos por muitos. Por exemplo, aquele hábito de deixar os cabelos crescer, né?
as mulheres também usar mini saia. Então essas coisas foram ridicularizadas na época. Mas eles, além deles eles mudarem esses costumes, eles também fizeram músicas, paródias, que contestavam o governo, tá? E contestavam também os antigos valores. O que eles pregavam era uma juventude sadia, uma juventude liberta. Na verdade, às vezes, eles acabavam se desvalorizando, porque eles exageravam demais nas palavras, expressões, nos costumes deles. Foi nessa época que os jovens demonstraram, então, atos de rebeldia. Por isso que foi marcado por crise e rebeldia dos jovens, né? Eles eram contrários às leis que o governo impunha para eles. Na verdade, alguns jovens, eles eram considerados até subversivos ao governo. Acabavam sendo presos, detidos, né? Pela forma que eles estavam se comportando. Por exemplo, os homens que insistiam em deixar os cabelos crescerem, as mulheres que usavam as minissaias eram ridicularizadas. Por exemplo, eles se expressavam muito nos protestos, como a Guerra do Vietnã, que era um protesto que eles faziam, os direitos dos negros, as manifestações de rua, o fim do autoritarismo do governo, o apelo pelo amor e pela paz, como os bispos pregavam, né? E essas manifestações se estenderam em diversas partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Na aula passada, nós falamos sobre a Guerra Fria e vimos que surgiram dois blocos, capitalista e socialista. E nesses blocos nós vimos que haviam coisas divergentes. Por exemplo, os capitalistas faziam perseguição para tudo que ameaçasse a ordem. E o bloco socialista, ele dizia que o Estado deveria dirigir a produtividade e a modernização. No lado capitalista, a concorrência com os Estados Unidos levou vários países europeus a formar o mercado comum europeu. Nós vamos ver lá na frente explicar melhor isso aí. Nos anos 60, então, aumentaram as tensões entre os socialistas e os capitalistas, surgindo até a ideia de uma explosão nuclear. Você até imaginava que havia uma explosão nuclear. Então, dois fatos aconteceram que vocês vão pesquisar sobre eles. Tá? Vocês vão pesquisar no caderno. É uma atividade diversificada, que vocês vão ser avaliados também, mas pode ser feito no caderno. Vocês colocam a data de hoje, né, 28/10, e vão pesquisar sobre a construção do Muro de Berlim, né, e a Primavera de Praga. São dois temas que vocês vão pesquisar. E nessa pesquisa, vocês vão fazer um documentário sobre esses documentos, dizendo o que foi, quais as causas de ter construído, por exemplo, o Muro de Berlim, quais as causas de ter acontecido a Primavera de Praga, quem é que participou, quais as consequências. Depois vocês vão explicar como que o modo de vida dos estadunidenses influenciou diversos países. Como é que os Estados Unidos conseguiram influenciar, né, nos seus costumes diversos países. E finalmente, vocês vão fazer uma pesquisa sobre, que está no livro de vocês, mas se quiser se estender mais, vocês podem estender, American Way of Life e A Longa Marcha. São duas coisas que vocês vão pesquisar.
quais os objetivos e quais as consequências. Tá? Então, dessa forma vocês pesquisem e a gente corrige no dia 4 de novembro. Além disso, eu vou enviar para vocês a atividade do cronograma que vocês receberão para ser entregue na escola. Vocês vão fazendo devagar, depois vocês entregam na escola. Até a próxima.